livro do profeta Ezequiel, capítulo 28. Versículo 11 e 12. Diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu eras o selo medida, cheio de sabedoria e perfeito e formosura. Podeis assentar, queridos. Somos criaturas de Deus, formados à imagem e semelhança do Senhor, privilegiados por ter sido alcançados pela graça. Graça essa que nos salvou, que nos perdoou, que nos redimiu, que nos deu direito de vida eterna. Sim. Essa graça chegou até nós. E essa noite eu quero vos falar, irmãos, sobre a grande batalha que nós temos. A grande luta que permeia a vida de todo ser humano. Virou-se um tabu no meio das pessoas em se falar sobre Satanás, o diabo. E ele tem trabalhado com duas linhas muito fortes que são antagônicas. A primeira, negar a existência dele. Estabelecer que é um mito, é uma lenda, é uma coisa que inventaram para causar medo nas pessoas. E com isso, ele se torna um inimigo sorrateiro. Porque o pior inimigo é aquele que você não conhece. Então ele tem trabalhado dentro do sistema dos homens, para que os homens não creiam da sua existência. Mas o segundo ponto é a hipervalorização do poder de Satanás. Onde pessoas são amedrontadas, levadas a servi-lo, e pela falta de entendimento bíblico, não tem compreensão de como é o mundo espiritual e o reino das trevas. Deus é o Criador de todas as coisas. Mas essa noite eu quero salientar para você: Deus não criou o diabo. Deus não criou Satanás. Mas pastor, como assim? O que ocorreu? O texto que acabamos de ler, Ezequiel capítulo 28. Quando o profeta está ali profetizando para o príncipe de Tiro, coloca na tela para mim, por favor. A Bíblia está dizendo que ali há uma dualidade na profecia. De fato, a profecia do capítulo 27 e 28 está falando a respeito do príncipe de Tiro. Mas, a partir desse ponto, ele abre uma lacuna para falar de um ser que não é humano. E exatamente, ele vai apresentar a figura desse ser que foi criado. Então, Ezequiel diz: olha, veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. E a partir daí começa uma descrição desse ser que foi criado por Deus, que caiu da sua posição. E diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria, perfeita em formosura. Três coisas que são apresentadas aqui. Primeiro, quando é descrito sobre esse ser, está dizendo que ele era o selo da medida. Troca para mim, coloca a revista corrigida. Coloca a versão revista corrigida. Na revista corrigida, quando a Bíblia está falando, tu és o selo da perfeição,
Já dá uma maneira melhor de nós entendermos: tu és o sinete da perfeição. Esse ser que foi criado por Deus, é como se ele tivesse o símbolo da total perfeição. Ele era um modelo de perfeição. Esse é o querubim ungido, o Lúcifer. Ele é perfeito na sua maneira como foi criado. Era modelo. Segundo, ele é cheio de sabedoria. Deus o envolveu com o manto da sua sabedoria. Entre todos os seres criados, se destacava esse ser que Deus fez. Terceiro ponto, ele era perfeito em formosura. Ele era simplesmente lindo, muito belo. Deus deu a ele a beleza, esse esplendor. Vira para mim o 13. Estavas no Éden, jardim de Deus. Quando a Bíblia fala desse Éden, não é o Éden terreno de Adão e Eva. Esse Éden é celestial. Esse Éden está em um outro patamar. Não tem nada a ver com a terra aqui. E a Bíblia está dizendo que esse ser, ele estava no Éden, lá no jardim de Deus. E diz que toda a pedra preciosa era com que ele se vestia. Ele estava com a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, o safiro, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. Um ser que trazia esse resplendor de Deus. Diz a Bíblia nesse texto, no final, está dizendo: a obra dos seus tambores e dos teus pífaros estava em ti, no dia em que foste criado, foram preparados. O que significa isso? O entendimento é que, no dia em que Lúcifer foi criado, também foram criados os tambores, os pífaros, os instrumentos musicais do céu. E esse ser foi alguém que se tornou o regente celestial para conduzir todos os seres celestiais em adoração a Deus. Ele é perfeito. Ele é cheio de sabedoria. Ele é formoso. Ele tem em si essa marca da música, de entoação, de louvor, de adoração a Deus. O verso 14 nos dá uma descrição a mais desse ser. Tu eras o querubim ungido. Nós temos a classificação de seres celestiais: anjos, arcanjos, querubim, serafins, principados, potestade, tronos. Coloca para mim Colossenses capítulo 1:16. Quando Paulo ele fala a respeito da criação, depois nós voltamos para o verso 14. Porque nele, em Cristo Jesus, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Deus criou todas as hostes celestiais. Voltamos para o verso 14 de Ezequiel 28. O que nós temos que entender é que esse ser, ele tinha o privilégio de ser um querubim. Aquele que estava lá no Monte Santo de Deus. Ele foi ungido, quer dizer, ele foi separado. Ele foi nomeado para esse cargo. Para estar ali, em um patamar maior. Ele tinha privilégios. Deus está dizendo: tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte de Deus, no Monte Santo de Deus, é o lugar onde você estava. Tu estava no meio das pedras afogueadas, era onde você andava. Sim, pode deixar lá ainda. Esse era o habitat de Lúcifer. O que nós temos a considerar até aqui, irmãos, tudo que qualquer ser poderia desejar, Lúcifer tinha. É interessante que quanto mais lemos a palavra, quanto mais estudamos,
Sim, a Bíblia não tem todos os pormenores, nem os detalhes da sua queda. Mas o que tem é suficiente para nós entendermos que esse ser, ele cometeu a loucura das loucuras e das loucuras. Ele tinha tudo. Aí se viramos o 15, o início do 15 diz: perfeito era nos teus caminhos, desde o dia que foste criado. Igreja, entenda. Ele era perfeito quando foi criado, quando ele foi formado. Deus não criou o mal, Deus não criou o pecado. Mas a Bíblia está dizendo que até. O problema está aqui, o até que se achou. Até que se achou iniquidade em ti. E a minha pergunta é que eu começo então a pregar o que eu quero vos falar hoje. Como? Como num ambiente perfeito. Como tendo tudo perfeito. E ainda assim, jogar tudo fora. Queridos, se você entender bem o que Deus quer ministrar no teu coração, você vai sair daqui com um outro posicionamento. Porque a grande seriedade que envolve é o seguinte: você pode cometer erro no seu trabalho e você vai ser despedido. Você perde o seu emprego. Você arranja outro. Se você sofre um acidente, você perde o seu carro, você compra outro. Mas eu quero te dizer que o que esse se perdeu é irrecuperável. Nunca mais ele conseguiu regressar. Nunca mais ele terá esse lugar de volta, devido à sua escolha que ele fez. É uma questão de livre-arbítrio. É uma questão de decisão pessoal. Ele tinha tudo para dar certo. Ele tinha todas as coisas favoráveis para ele. Porém, há uma coisa que nasceu no seu coração que chama-se soberba, arrogância, o orgulho. Começou a proliferar e nascer dentro dele. Ele tinha tudo para acertar, mas ele escolheu errar. Ele escolheu o caminho errado, que ele mesmo criou, que ele mesmo traçou. Até que se achou iniquidade, ele permitiu que a iniquidade entrasse no seu coração e ele formatou em si. Vamos para Isaías capítulo 14. O profeta Isaías, ele também dá um relance no verso 12 sobre esse ser. E ele diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Isso é um lamento. Como caíste, ó Lúcifer, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Mas aí começa agora, então, ele detalhar e explicar como é que isso ocorreu. Vira o 13 agora. E tu dizias no seu coração, eu. É interessante que pelo menos 5 vezes ele vai intercalar o seu eu e vai dizer: olha, eu subirei ao céu. Eu vou subir. Eu vou desenvolver uma maneira de subir ao céu e acima das estrelas de Deus. E estrelas aqui fala de anjos. Ele queria estar acima dos anjos de Deus. E ele diz: exaltarei. Ali o pronome está escondido. Ele está dizendo: eu exaltarei o meu trono. Eu subirei, eu exaltarei o meu trono, e no monte da congregação eu me assentarei. Eu vou lá para o Monte Santo de Deus. Eu vou colocar o meu trono lá, e eu vou me assentar lá.
da banda dos lados do norte. O 14. Subirei. Eu subirei acima das mais altas nuvens. E por último, eu serei semelhante ao Altíssimo. A criatura queria ser igual ao Criador. Ele não se contentou com aquilo que Deus lhe deu. Ele não se contentou com aquilo que ele ganhou da parte de Deus. Mas agora ele queria o lugar de Deus. E ele deixa isso brotar no coração. E eu digo, irmãos, a Bíblia não detalha o processo dessas coisas, mas eu posso afirmar, na maneira que estamos lendo, esse pensamento interior dele significa dizer que isso foi brotando, ele foi articulando, ele foi maquinando isso em seu interior, até chegar então ao dia que ele resolve botar seus planos em ação. E o que ele faz? Ele vai trabalhar com as criaturas de Deus, aos anjos que lá estavam. E ele vai desenvolver o seu comércio. Que comércio, pastor? Comércio de ideias. Ele vai tentar aliciar anjos que ficariam do lado dele. E eu tenho uma advertência muito grande para a minha vida, para a tua vida. Volto a afirmar o que eu já disse no começo. Ele está no céu, ele está lidando com Deus, ele está lidando com o lugar perfeito. E ele consegue convencer aos anjos a seguir ele. No bom linguajar brasileiro, ele é bom de lábia, ele é bom de convencimento. E ele consegue convencer anjos para tomar partido com ele. Eu confesso, irmãos, que dá um êxtase de pensar como assim? Como os anjos de Deus vão se rebelar contra o próprio Deus? Ele poderia ser lindo, ele poderia ser formoso, ele poderia ser belo, poderia cantar bem, poderia conduzir um grande louvor à adoração, mas ele era uma criatura. Mas o seu poder de influência, o seu poder de convencimento, ele conseguiu maquinar lá no céu uma rebelião. Convencendo, articulando, movendo-se, produzindo ali um senso de destruição. Lúcifer achou que poderia rebelar-se contra Deus e ainda terminar bem em todo o seu processo. E a tragédia toda é que ele erra, mas ele não erra sozinho. Ele articula de tal forma que ele consegue fazer uma grande arruaça. No livro de Apocalipse, no capítulo 12, versículo 3, vai mostrar o tamanho desse estrago. Coloca aí o versículo 3. Não, 3. Viu-se outro sinal no céu. E eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres sobre suas cabeças, 7 diademas, vira 4. Sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Deixa eu chamar a sua atenção. Não temos a classificação de quantos anjos há no céu. Mas poderíamos declarar que existe bilhões e bilhões de anjos lá, de seres celestiais. Na terra nós temos hoje 8 bilhões de seres humanos. Os seres celestiais são muito maior em número. A Bíblia fala de milhares e miríades de miríades. Esse ser conseguiu 1/3. Ele consegue aliciar. Entenda, irmãos?
Eu não estou falando de 1, 2, 3, não. Ele consegue convencer 1/3 dos anjos em produzir uma grande rebelião contra o Deus Criador. Não temos como vos disse, classificar quantos anjos há no céu. Mas só a título de entender, se tivesse 6 bilhões, ele levou 2 bilhões. É 1/3. E ele consegue articular o seu plano de se rebelar contra Deus, de colocar o seu trono lá no Monte Santo de Deus. Ele está dominado pelo seu desejo interno de poder. Verso 8 e 9 do capítulo 12 de Apocalipse. Diz a Bíblia que apesar de toda essa articulação deles, não prevaleceram. Nem mais se achou lugar para eles no céu. Volta o 7, Michel, por favor. Houve batalha no céu. O arcanjo Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos, queridos. Aqui é um ponto que é importante nós salientarmos. Nos céus só tinha 2 classificações: Deus, o Criador, a Trindade Augusta, e as criaturas. Criador e criaturas, todas elas pertenciam ao Criador. Mas quando Lúcifer se rebela, diz a Bíblia então, que esses que se rebelaram com ele, aqueles que se aliciaram com Lúcifer, então deixam de ser de Deus e passa a ser dele. O dragão e os seus anjos. Agora já não são mais anjos de Deus. Não são mais anjos celestiais. São anjos que pertencem a Lúcifer. Por causa dessa escolha maldita. Vira o 8. E no meio dessa batalha, mas não prevaleceram. E nem mais o seu lugar se achou nos céus. Verso 9. Foi precipitado. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado diabo, Satanás. Sim, ele foi lançado por terra. Ele perdeu o seu lugar. Ele foi excluído, ele foi expulso. Perdeu absolutamente tudo. Por causa da sua escolha. Por causa daquilo que ele almejou, desejou. E ele perde então o seu posicionamento do céu. É lançado por terra. Ele perde o céu. É jogado em meio ao abismo. E a partir de então, queridos, muda-se então o desenho e o aspecto dos seres criados por Deus. Porque a partir de então nós temos o bem e o mal sendo estabelecido. Deus é luz e não há nele treva alguma. Deus, ele quer o bem de todas as suas criaturas. Deus, ele formou o homem para viver bem para ele. Porém, esse ser que caiu, ele adentra a terra. Ele vai até o Éden. Você conhece a história? É somente para a gente se situar. Ele vai lá, no Éden. Ele tenta a Eva. Eva cede ao pecado, dá ouvido. E aí eu volto a repetir, irmãos. Esse ser que convenceu os anjos a pecarem contra Deus, é o mesmo ser que vai convencer Eva a pecar contra Deus. E nós temos hoje o estrago que foi realizado na raça humana. Todos os homens estão debaixo de condenação. Todos os homens trazem a marca do pecado, porque esse ser tentou, induziu, aliciou e cedeu-se ao pecado. Eu e você, sem Jesus, estamos plenamente perdidos. A graça de Deus, ela foi manifestada, trazendo salvação a todos os homens, nos ofertando o direito de perdão, o direito de ser quebrado de todo esse jugo.
Sem Jesus, eu e você somos escravos do pecado. Sem Jesus, eu e você não temos esperança. Porque Cristo Jesus, ele veio com um propósito: de nos tirar dessas garras. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8. João, ele descreve, dizendo o que é que o Filho de Deus ele veio fazer na terra. Diz a Bíblia, para isso se manifestou o Filho de Deus, a parte B. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio, mas para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Jesus, ele veio para desfazer essa destruição que o inimigo produziu nos seres humanos. Mas eu tenho uma péssima notícia para te dizer do mundo espiritual. Para os anjos que se aliaram a Satanás, não há perdão para eles. Não há sacrifício para eles. Eles tomaram uma decisão em pleno uso do livre-arbítrio deles. Pastor, e se eles se arrependerem? Eles não têm como se arrependerem. Eles já estão julgados, sentenciados, e para ele há um juízo eterno. E eterno significa, não é destruição, não é aniquilação. Será eles estando vivendo debaixo de castigo, completamente alienados de Deus durante toda a eternidade. Mateus capítulo 25, versículo 41. Deus não planejou isso que eu vou ler agora. Isso foi pela decisão de Lúcifer, é que nós temos esse texto. Então dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. O inferno foi preparado depois da queda de Lúcifer. Quando ele pecou, quando ele escolheu, então ele recebe uma sentença. Vou usar esse termo para você entender. Aí sim, essa penitenciária eterna é construída. Sim. A sentença sobre ele foi dada. E ele ficará preso eternamente. E os anjos que eram de Deus, que escolheram seguir ao diabo, estão debaixo dessa condenação. Judas, verso 6. O apóstolo, irmão do Senhor Jesus. Não, verso 6. Ele diz: os anjos que não guardaram o seu principado. Qual é a versão? É corrigido fiel? Não. Vê King James para mim. Vê King James. Os anjos que não guardaram a sua autoridade. Depois você olha para mim. Mas veja bem, tem uma tradução que diz assim: os anjos que não guardaram o seu lugar original. Eles abandonaram o seu próprio domicílio. Qual era o domicílio deles? Era estar nos céus com Deus. Foi eles que escolheram abandonar. Foram eles que escolheram se rebelar. E a Bíblia diz que ele, Deus, os tem mantido em trevas, preso com correntes eternas para o julgamento do grande dia. Sim, estão no Tártaro, estão debaixo de condenação. Não há esperança para eles, porque eles fizeram escolhas que levaram eles a estar debaixo deste juízo eterno. Algo que será irreparável para eles. Mas por quê, pastor? Porque eles decidiram seguir a Lúcifer. Consideraram que o plano de Lúcifer era um plano bom. O que ele ofereceu para eles era algo que eles sonharam e acharam que ia dar bem. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 4. Olha o que o Espírito Santo deixou registrado para nós. Porque se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Eu estou pregando para você na Bíblia.
Eu faço questão de ler na palavra para você entender. Isso não é uma questão apenas de construção teológica. É aquilo que a Bíblia define, é aquilo que a Bíblia diz acerca desse ser, que lindo, belo, perfeito, formoso, ele escolheu o erro. E por isso, já tem o inferno que o aguarda. Um lago de fogo. Um local em que, pela qual ele estará banido eternamente da presença de Deus. E o que isso tem a ver conosco, irmãos? Veja bem. Jesus, ele disse, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. E isso se reporta a respeito desse ser que eu estou a falar. O ladrão. Sim, o ladrão, ele tipifica aqui Satanás. Ele não vem senão a roubar, a matar, a destruir. Jesus, ele diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Como é que eu e você fica nesse cenário espiritual? Eu sei que o meu tempo não me permite fazer uma exposição maior. Mas eu clamo a Deus para que o Espírito Santo ministre ao teu coração. Porque você tem dentro de você, e você tem essa carcaça que é corpo, que é matéria. Isso é pó e vai voltar para o pó. Mas a essência de quem é você não é isso. Você tem dentro de você, a essência está aí dentro, que é o seu espírito e a sua alma. Mas o grande problema do ser humano é que ele é enganado por esse ladrão. Projeta toda a sua vida apenas por essa carcaça externa. Por isso, estamos vivendo o século da beleza, onde se tornou o desafio de não envelhecer, o desafio de se permanecer cada vez belo, lindo, bonito, bonitas. O verdadeiro culto ao corpo. Houve esse narcisismo, essa busca cada vez maior pela beleza e pelo bem-estar. Mas nesta noite eu estou aqui para dizer para você, de que adianta você conseguir rejuvenescer. O que adianta você ter eu tenho 50 anos. De que valeria eu ter meu rostinho de 20, corpinho de 20? Se eu descesse a sepultura sem Jesus. Eu vou passar eternamente a minha eternidade perdida, alienado de Deus, ao lado de Lúcifer, com seus anjos. A Bíblia diz que lá vai haver choro, vai haver ranger de dentes. Lá é o pior lugar que você possa imaginar que um ser humano e qualquer pessoa possa estar. Mas Deus, escuta, Deus não manda o homem para o inferno. O homem vai para o inferno por causa das escolhas dele. Há 2000 anos o evangelho tem sido pregado. Desde o início que Adão saiu lá do Éden sendo expulso. A graça de Deus tem sido manifestada. Deus tem falado com os homens. Coloque Hebreus capítulo 1, versículo 1. Deus nunca se calou para falar com os homens. Deus nunca deixou de falar. Havendo Deus antigamente falado muitas. Não foi uma vezinha. Não, Deus falou muitas vezes. Deus falou de muitas maneiras. Aos pais pelos profetas. E a nós nesses últimos dias. Ele falou através do Filho. Através de Jesus. A encarnação. O Deus Emanuel. Veio à terra para anunciar a salvação para mim e para você. Por isso eu e você somos indesculpáveis diante de Deus. Deus ama o ser humano, Deus ama as pessoas. Deus não quer que ninguém se perca. Ele não quer que ninguém vá para o inferno. Porém, são as nossas decisões. É o mau uso do meu livre-arbítrio. Deus respeita o que você decide. Deus não te obriga, Deus não te coloca cabresto. Deus não vai fazer de você uma marionete. Deus não vai te colocar ali dizendo, venha.
Ele te oferece: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu vou entrar e vou fazer nele morada. Mas entenda, se eu rejeitar, não é Deus que perde, isso é loucura. É loucura quando às vezes o pregador está empolgado. O pregador está ali cheio de vontade de convencer. Diz: olha, se você rejeitar Jesus, Jesus está chorando. Não. Quem vai chorar é você. Quem vai chorar sou eu. Ele tem um céu de glória. Ele tem tudo. Deus sem eu, sem você, Ele continua sendo Deus. Eu e você sem Ele, nós estamos miseravelmente perdidos. Infelizmente, esse evangelho antropocêntrico, voltado para o homem, esse evangelho onde coloca o homem em um pedestal, em uma posição especial, esse não é o evangelho bíblico. Não. O evangelho bíblico vai colocar aqui eu e você estamos debaixo de uma condenação. Nós temos uma sentença. E se nós não nos rendermos a Jesus, nós passaremos a eternidade inteira perdidos. Ele não se cansa. Não, Lúcifer não se cansa. Carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Pedro diz: sede sóbrios. Sede sóbrios, vigiai. Porque o diabo, ele não é amigo de ninguém. Que é vosso adversário, ele anda ao derredor, bramando como leão. Ele está procurando a quem possa tragar. E agora eu volto. Deixa esse texto para mim. Eu quero chamar a sua atenção para você relembrar o que eu disse em uma parte da mensagem já. Ele conseguiu convencer e levar os anjos a pecarem contra Deus. Com seus argumentos, a Bíblia não diz que argumento ele usou. Na Bíblia não fala qual é o meio, qual é a tática que ele usou. Mas ele era bom de marketing. Ele vendeu o produto dele. Ele passou a ideia dele. E esses anjos, 1/3 dos anjos se aliciaram com ele e se perderam. Escuta. É por isso que ele tem um grande número de pessoas hoje aliciadas com ele. É por isso que tem muita gente dando ouvido a Satanás. Porque ele é bom de lábia, ele é bom de convencimento. Ele entrou dentro do Éden e conseguiu convencer Eva a pecar contra Deus. E é por isso que ele fica aí buzinando no teu ouvido, dizendo: não tem inferno, não, depois termina tudo bem. Não vai terminar tudo bem. Quem decide é você, não é Deus que vai te lançar no inferno. São as duas decisões que você está tomando hoje, é que pode selar o teu destino eterno. Ele anda bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele não tem misericórdia, ele não tem dó, ele não tem pena de ninguém. A ação dele é destrutiva, destruidora. Diz a Bíblia, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. A Bíblia chama ele de o Deus desse século. E qual é a ação dele? É essa: nos quais o Deus desse século, ele cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Todos os dias, pessoas estão levantando a voz para pregar o Evangelho. Todos os dias a palavra está sendo anunciada. Mas infelizmente as pessoas estão dando mais ouvido a Satanás do que dando ouvido a Deus. Estão permitindo que os seus entendimentos estejam bloqueados. Estão permitindo que eles sejam enganados pelo reino das trevas. Só que a culpa não vai ser de Deus. Nós aqui na terra hoje vivemos com uma geração que sempre transfere responsabilidade. Se eu tenho problema, não, a culpa é da minha esposa, a culpa é da minha filha, a culpa é do meu patrão, do meu pai, da minha mãe. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, entenda uma coisa: quando tu chegares na eternidade, é você e Deus e você. Você não vai poder jogar a culpa em cima de ninguém. Você não vai poder dizer: o pastor não me ensinou, a minha mãe não me levou para a igreja, o meu pai não me disse. Alguém, não tem esse alguém, é você e Deus e você.
É por isso que eu insisto contigo, hoje é o tempo de você corrigir teu coração, colocar as coisas em ordem. Quantos que já estão na eternidade desesperados, gritando, e não tem mais jeito, não sai mais de lá. Não há esperança para aqueles que morrem sem Cristo. Não há mais o que ser feito por eles. E eu quero terminar. Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Eu quero chamar o Ministério de Louvor. E o diabo. Isso depois do milênio. É isso que vai ocorrer. O diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. Escuta, de dia e de noite serão atormentados para sempre. Essa doutrina do aniquilamento, deixa ali. Essa doutrina do aniquilamento não é verdadeira. O universalismo também não é verdadeiro. Deus é amor, mas Ele é juízo também. Deus está advertindo, por quê? Porque não vai ter conserto, irmãos. Dia e noite serão atormentados para todo sempre. Não haverá mais nenhuma chance. E agora nós vamos dar sequência, assim, bota o 11 agora. Olha o que diz a Bíblia. Vamos, vira o 11. E vi um grande trono branco. Desse ninguém escapa. Desde Adão até o último dia. Eu vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra, o céu, e não se achou lugar para eles. Vai virando para mim, Rafaela. E vi os mortos. Eu vi os mortos, pequenos, grandes, que estavam diante de Deus. Abriram-se os livros. Abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Está dizendo que tudo que você faz aqui está registrado lá em cima. Eu posso facear para o irmão que está do meu lado. Eu posso dizer algo que eu não estou fazendo, pastor Vanderlei. Eu posso mentir para as pessoas aqui, mas lá no céu não tem como, porque está tudo registrado, está tudo escrito, está lá. Nós seremos julgados por aquilo que está escrito. Versículo 13. E deu o mar os mortos que nele havia. A morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Versículo 14. A morte e o inferno foram lançados num lago de fogo, que é a segunda morte. E a sentença pior. Não, versículo 15. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida. Aquele que não tinha o seu nome no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. A justiça humana, quem tem dinheiro não vai para a cadeia. Quem tem influência não vai para a cadeia. Mas eu quero dizer para você que lá no céu não tem arranjo, não tem jeitinho brasileiro. Quem não tiver seu nome escrito no livro da vida não entra no céu. E só tem um jeito de você ter seu nome escrito no livro da vida: se você se arrepender, se você confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, se você mudar a tua vida e se tornar uma nova criatura, Jesus vai escrever teu nome lá no livro da vida. Se o teu nome não estiver lá, você não entra no céu. Se coloca de pé. Feche seus olhos. Eu quero pedir à igreja para que fique em oração. Eu quero perguntar se tem alguém que adentrou as portas nesse tempo, que ainda não entregou a vida para Jesus,
que não tem certeza se seu nome está escrito no livro da vida, eu quero hoje te convidar para você tomar a maior decisão da sua vida. Você tomar uma decisão de mudar o seu destino eterno. Se você quer hoje ter o seu nome escrito no livro da vida, você tem que confessar Jesus como teu Senhor e como teu Salvador. Você tem que se arrepender dos seus pecados e decidir mudar de vida. Pastor, eu não consigo. Eu sei que você não consegue. Quem vai te capacitar a mudar é o Espírito Santo. É Ele que nos trabalha, é Ele que muda, é Ele que nos transforma. O Espírito Santo, Ele muda o interior do ser humano. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Eis tudo. Tem alguém que ainda não entregou a vida para Jesus, mas Jesus está te chamando. Ele quer te dar um abraço. Ele quer escrever teu nome no livro da vida. Ele quer te livrar da condenação eterna. O ministério de louvor está louvando. Deixa o Espírito Santo ministrar no teu coração. Você que está afastado do Evangelho, você que não tem certeza da tua salvação, corra hoje. Aquele grande dia pra Sião eu vou subir. Eu vou voar, na glória eu vou entrar. Quando o noivo desejar tua igreja arrebatar, eu vou subir, não vou ficar aqui. Naquele grande dia pra Sião eu vou subir. Eu vou voar, na glória eu vou entrar. Quando o noivo desejar tua igreja arrebatar. Eu preciso terminar. Tudo é uma questão de escolha de cada um de nós. Deus não viola o nosso livre-arbítrio. Deus não nos obriga a servi-lo. Ele nos oferece gratuitamente a sua salvação. Mas eu quero perguntar, isso é para a igreja agora, para você que caminha, mas você tem vivido tempos de fraqueza, de debilidade, e você sente que você precisa de ajuda para mudar, para crescer. Hoje Deus quer te dar um renovo na sua alma, no seu coração. Nós vamos estar orando para encerrar. Se você quer ajuda, vem aqui à frente, nós queremos orar com você. E vamos junto para o céu, fortalecendo um ao outro. E nós vamos chegar lá em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito, Espírito, Espírito. Oh Deus eterno, Deus bendito. Uma palavra de vitória derramada. Eu oro, Senhor, pela tua igreja, pelo teu povo, Deus. Senhor, pelo poder do teu nome, Jesus. Traga, Senhor, renovo na alma, no coração, na vida. Transforma pelo poder do teu nome, Jesus. Muda a história, muda a vida, Deus. Há poder no teu nome, Jesus. Há poder para transformar, há poder para mudar. Há poder, Senhor, para gerar novidade de vida, Deus. Eu repreendo toda a marra de Satanás, toda a prisão do reino desse tema. Há poder no teu nome, Jesus. Quebra as cadeias dessa noite. Quebra os grilhões. Quebra essa marra. Pelo poder do teu nome, Jesus. Eu profetizo, Deus, o teu nome. Pelo poder do teu nome. Assim eu oro, Deus, pela tua igreja, pelo teu povo. Dá-nos uma semana de bênção. Dá-nos uma semana de vitória pelo poder do teu nome, Deus. Eu creio, Deus, que é o teu momento, é o teu tempo, Pai, de vivermos o teu melhor. Assim, Deus, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. Abençoa o nosso irmão, renova ele. Encha ele da tua presença, da tua glória. Assim nós oramos a ti, Deus, em nome de Jesus. Estenda as tuas mãos assim. Que o grande e eterno amor de Deus, que a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo
permaneça sobre toda a igreja do Senhor. Seja agora e para todos sempre. Todo diga comigo, amém. Deus os abençoe, queridos. Vá em paz, vá na bênção. Que Deus te dê uma semana de vitória. Em nome de Jesus. As irmãs, por favor.